A paz do Supremo Eterno Deus, aqui quem vos fala é Nara Duarte do Violão e vou trazer a mensagem espiritual do coração de Deus para o seu coração e o tema é sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18. Amém? Para não tomar muito tempo, louvado seja Deus, mas quem tem ouvido para ouvir que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus, esta pedra, apesar do jogo de palavras, não é a pessoa de Pedro que é a pedra fundamental da igreja, é Cristo mesmo. Segundo o próprio Pedro, é até certo ponto que todos os apóstolos são pedras fundamentais, mas só pelo fato de serem porta-vozes e testemunhas do Evangelho, garantindo sua veracidade. A edificação da igreja depende da revelação de Cristo por parte de Deus, de Cristo seu fundamento, de Cristo exercer seu poder soberano, de os discípulos confessarem Jesus, de levar o ataque até as portas do Hades, Hades quer dizer inferno, portas do inferno. A igreja é construída não apenas sobre a pessoa de Cristo, mas também na sua obra que obrigou a morrer, entrar no Hades e conquistar a morte através da ressurreição. O direito especial concedido a Pedro de abrir a porta da salvação para os judeus e aos gentios, todo discípulo que ganha uma só alma para Cristo exerce o poder das chaves. A inspiração satânica e mundana sempre procura conseguir salvação sem a cruz. Seguir a Jesus exige um novo rumo na vida que precisa ser espontâneo e voluntário, em direção a Jesus, com renúncia do eu, até a morte. O Filho do Homem no seu reino, chegado com o poder do reino de Deus, como Marcos interpreta. Os estágios da revelação do reino de Deus são a transfiguração, a ressurreição de Cristo, o dia de Pentecoste, a destruição de Jerusalém, a segunda vinda com tudo que se associa com ele. O fato de transfiguração ser descrita logo em seguida sugere que o cumprimento desta profecia já espacialmente aí, embora não haja dúvida de que este seja o início antegozo do futuro desenrolar estágio após estágio do estabelecimento do reino de Deus. Ainda estava subindo o Monte Hermon desde Betsaida, passando por Cesareia de Filipe, numa caminhada que pode ser descrita como um retiro espiritual. Esta experiência de antegozo e de glória divina era uma revelação para Pedro, Tiago e João sobre a natureza da obra e do reino de Cristo. Jesus é visto por eles na sua glória divina, ladeado por Moisés, representando a lei de Israel, e por Elias, representando os profetas. Jesus é revelado como a realidade gloriosa, a qual a totalidade do Antigo Testamento apontava o cumprimento de toda a história da redenção, desde o dia no qual Abraão foi chamado para obedecer a Deus, abandonou tudo para receber sua herança. Faça como Abraão, abandone tudo e receba a herança de Deus na sua vida, amém, irmãos? Deus interveio, continuando, Deus interveio para consolar Jesus, que já estava para receber os discípulos, que já estava no caminho da crucificação, e também para receber os discípulos a fim de continuarem firmes, confiantes, depois da ascensão de Cristo, onde Pedro descreve a experiência e cita como prova da divindade de Cristo, palavras para inspirar discípulos a consolar Cristo. Algumas tradições dizem que era Tabor, mas que contrariar, isto é, que havia, na época de Jesus, uma fortaleza romana dominando o monte. O caminho mais lógico seria rumo às alturas do Hermon, 20 quilômetros de Cesareia de Filipe, por quase 3.000 metros de altura. Os judeus estavam aguardando o segundo aparecimento de Elias antes da vinda do Messias, mas Jesus demonstrou que era João Batista, o cumpridor desta missão profética. Aliás, suas vestes e sua maneira de viver já apontavam para o caráter de Elias. Um jovem possesso, só pé do Monte Hermon, hora de madrugada, situação à volta da experiência gloriosa para a situação humana. A glória divina invade as limitações da terra. O jovem era possuído por um espírito mudo. E ainda era filho único. A multidão incluía os escribas, aleluias, que estavam discutindo com os discípulos que nada conseguiu fazer para expulsar o demônio. A causa do fracasso dos discípulos, da atitude dos escribas, da doença do menino e do desespero do pai, era pouca fé. No caminho da volta para Cafarnaum, este já era o segundo aviso de Cristo antecipando o que ia sofrer. O último aviso. Os discípulos eram demorados para entender esta parte da obra de Cristo. E ainda no fim deixaram de abalar quando estas palavras de Cristo foram cumpridas. O imposto era cobrado para o templo cada ano, no mês de março. Esta ocasião deve ter sido dada no ano 28 depois de Cristo. Na moeda israelita equivalia a metade de um ciclo por pessoa. Na moeda grega internacional, 2 dracmas, 2 dias de salário mínimo.
Cada israelita de mais 20 anos de idade pagava imposto religioso. Jesus, sendo filho de Deus, o dono do templo, não teria qualquer obrigação de pagar este imposto. Para não dar, contudo, ocasião dos judeus acusarem, e também para ensinar os discípulos, a nós a fidelidade dos deveres civis e religiosos, mandou entregar o imposto. O milagre mostra como um pai providencia o necessário para os seus filhos. Uma moeda que valia 4 dracmas, suficiente para pagar o imposto de 2 pessoas. Jesus singulariza a grandeza da humildade, a singela dependência, a completa confiança no Pai Celestial, tomando de uma criança, a qual deposita no Pai Terrestre como modelo, pedra de moinho, aquela que era movida por um asno. Qualquer capacidade física, mental ou espiritual que nos leve ao afastamento de Deus deixa de cumprir sua principal finalidade e até o empecilho mortal. A referência aos pequeninos pode ser tanto a criança como os neófitos da fé. O escândalo, o desprezo, estes novos teriam efeito negativo no exemplo ou ensino, afastando da fé. O provocador de escândalo receberam mais severo julgamento de Deus. Os anjos têm um ministério especial de cuidar dos que não podem cuidar de si mesmos. A parábola da ovelha perdida reforça ainda mais a doutrina do termo cuidado que Deus tem para com cada indivíduo simples e humilde. Louvado seja Deus. É possível que Jesus resuma aqui uma parábola por ele contada com outras circunstâncias mais pormenorizantes. O Pai deseja que todos sejam salvos. Mandou seu Filho ao mundo para salvar e não para condenar. O homem que vai para o inferno vai porque desde já consente direto ou indiretamente nisso, e não porque Deus o quer. A disciplina da igreja, ouve testemunha, trata da vida moral dos crentes, do irmão, visa a recuperação de faltoso. Os membros devem votar mutuamente em particular, outros membros podem ser consultados. Só no caso de não haver arrependimento, é que no caso deveria ser encaminhado às autoridades da igreja. Caso haja desrespeito à igreja, o culpado deve ser excluído da comunhão, tratado como pagão, o que não deixa de estar dentro do objetivo do amor. A prova da verdadeira conversão é a humildade perante Cristo, perante os homens. A prova da inimizade a Cristo também está no fato de alguém fazer algum outro tropeçar na fé. Jesus dá grande importância à verdadeira união na igreja. A disciplina impõe-se pela unidade da ação. A oração atinge seu pleno valor quando feita em conjunto pelos crentes. A congregação que se reúne em nome de Cristo é que tem no seu meio o ponto comum central da fé, a pessoa de Jesus Cristo. É a sua autoridade, sua palavra, seu amor, e sendo ele assim, o alvo estimulador da fé cristã. Ele é o fator básico da humildade. O verdadeiro entendimento entre os seres humanos é raro. Jesus só exige um acordo entre 2 pessoas, mas a sua oração é que este acordo cristão seja estendido a todos os crentes do mundo. Até 7 vezes, Pedro quis ser generoso, pois a tradição dos rabinos falava em perdoar até 3 vezes. A resposta de Jesus tornando uma consideração. O que Pedro disse significa que o espírito de perdão vai muito além dos mesquinhos cálculos humanos. A parábola do credor sem compaixão ensina a Pedro o motivo pelo qual deve perdoar sem limites. Deus perdoou tanta coisa, nos concedeu o dom gratuito da salvação em Cristo, que qualquer ofensa que outro ser humano possa praticar contra nós é irrisória. Em comparação a isto, perdoá-lo seria o mínimo que poderíamos fazer, refletindo assim algo da bondade divina que tem sido derramado em nossas vidas. Amém? Devemos perdoar 70 vezes 7, como disse Jesus. Cada um valia 6.000 denários. E seu conteúdo em prata valeria hoje acima de 7.000 cruzeiros, embora na época se comprasse muito mais mercadorias. A soma total era de 60 milhões de denários. O verdadeiro perdão. Jesus ensinou a perdoar sempre. Isto refere especialmente à ofensa praticada contra nós mesmos, pelo fato de nós também sermos pecadores. Se não nos compete julgar com demasiado rigor as faltas do nosso próximo, Deus finalmente julgará todos segundo sua reta justiça. O que será de nós se não praticarmos misericórdia? Deixo essa pergunta para você. E essa foi a mensagem espiritual. Com esse tema, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Amém? Pare, pense, reflita, examine as escrituras, que a sua igreja será edificada pelo poder do Senhor Jesus. Amém? A paz do Supremo Eterno Deus, que Deus vos guarde e vos abençoe em seu amor.
e posso honrar.